trabalho com desenvolvimento de projetos audiovisuais e com produção executiva e tenho mais de 20 anos de experiência com leis de incentivo. X. O artigo 39X, ele não está na lei do audiovisual, ele está na medida provisória 2228. É um artigo que é muito utilizado, porque ele é um artigo que é utilizado por programadoras internacionais. O artigo 39 da medida provisória 2228 trata de isenções do Condecine. O inciso X vai dizer que desde que uma programadora internacional aplique 3% do valor da remessa em uma obra brasileira de produção independente, ela terá a isenção dos 11% do Condecine de remessa. Ele é um artigo que gera muita dúvida. Eu já prestei consultorias para alguns canais e eles nem sempre eles entendem muito bem como é que funciona. É mais ou menos assim. A programadora vai remeter um dinheiro para sua matriz, vai recolher imposto, artigo 3º-A cabe nesse imposto. Ok. Mas, além do imposto, ele também tem uma taxa, que é a Condecine, é a Condecine remessa, que, na verdade, essa taxa ela é cobrada, são cobrados 11% de todas as remessas feitas pelas programadoras internacionais no país. Okay? Quando a programadora opta por utilizar 3% dessa taxa de Condecine em produções audiovisuais, o que acontece? Ela é isentada dos 11%. Ou seja, ela tem uma economia de 8% dessa taxa. Na verdade, essa taxa ela foi criada como uma forma das programadoras investirem de fato no audiovisual brasileiro. Tá? Diferente do artigo 1º e 1º-A, 3º e 3º-A, que tem um limite de investimento, o artigo 39 ele não tem limite. Então, assim, o artigo 1º, 1º-A, o máximo que você pode investir por projeto é 4 milhões. O 3º e 3º-A, o máximo por projeto são 3 milhões. Agora, no artigo 39, a gente não tem esse limite estabelecido. Os parâmetros para a utilização do artigo 39 são os seguintes. O investidor vai ser um contribuinte estrangeiro que ofere renda no Brasil, ou seja, uma programadora estrangeira. O investimento será de 3% do valor da remessa. A vantagem é que, ao optar por realizar um investimento de 3% em obras brasileiras, a programadora fica isenta do Condecine de remessa de 11%. Não tem limites de valor por projeto. Os projetos passíveis de receber o recurso são longas, curtas, médias, telefilmes, minisséries, programas de televisão de caráter educativo e cultural. A vantagem adicional é que o incentivador se torna coprodutor com até 49% da propriedade da obra, lembrando que esse é o limite para que a obra não perca seu caráter de obra brasileira. O prazo para a utilização do recurso após o depósito na conta recolhimento é de 270 dias, sem possibilidade de prorrogação. Tá? Esse é o artigo 39. Além do artigo 39, a medida provisória traz o artigo 41. O artigo 41 é um pouco mais complicado, ele é muito pouco utilizado no país, que são os FUNCINES. Artigo 41 da medida provisória 2228. Os fundos de financiamento da indústria cinematográfica nacional, FUNCINES, serão constituídos sob a forma de condomínio fechado, sem personalidade jurídica e administrados por instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou por agências e bancos de desenvolvimento.
Os FUNSINES são fundos de investimentos constituídos na forma de condomínio fechado, administrados por uma empresa registrada no Banco Central e cadastrada na CVM. Os FUNSINES, eles são um mecanismo um pouco diferente. Na verdade, você tem uma operadora registrada na CVM que vai criar um fundo de investimento em cinema. Esse fundo ele vai ser gerenciado por essa empresa e ele vai captar recursos com outras empresas. Essas empresas vão investir neste fundo, que vai ter um montante, e daí quando você tem um projeto de longa-metragem, de série, você apresenta para os gestores do FUNSINE, que vão avaliar, que vão, enfim, fazer todas as avaliações comerciais do produto e vão investir ou não no seu projeto, na sua empresa, porque o FUNSINE também pode investir em empresa. E o objetivo do FUNSINE é gerar lucro para os investidores. Os FUNSINES são regulados pela CVM e na Ancine tem uma instrução normativa específica sobre o assunto. É a instrução normativa número 80. Pessoas físicas e jurídicas tributadas no lucro real podem investir nos FUNSINES. Os limites de dedução são os mesmos limites do artigo 1º, ou seja, 1% para a pessoa jurídica, 3% para a pessoa física, pontuando que uma das vantagens do FUNSINE é o incentivo fiscal via artigo 1º. O limite de investimento no FUNSINE é de 7 milhões, considerando todos os mecanismos federais de apoio. Mas esse é um mecanismo que não tem sido tão utilizado pela burocracia que envolve, poucos agentes se interessaram em levantar FUNSINES. A gente tinha aqui no Brasil, quer dizer, lógico, no Brasil, a Investmage, que investia, que tinha alguns FUNSINES e tinha alguns outros FUNSINES, mas acabou que recentemente assim, tem 1 ou 2 em funcionamento, mas já estão em fase de desinvestimento. Não é um mecanismo que funciona tanto. A Investmage é uma das que funciona bem, que trabalha muito com FUNSINE. Não tenho certeza se hoje tem algum em funcionamento com eles, mas eles são os pioneiros, os grandes administradores de FUNSINES que a gente tem aqui. Esses são os mecanismos de financiamento da lei do audiovisual, os mecanismos indiretos. Então, que você vai lá, você vai inscrever na Ancine sua obra, vai solicitar a aprovação para captação de recurso e depois vai captar recurso. Mas quanto que eu posso pedir? Essa é uma dúvida muito recorrente. A Ancine ela tem uma instrução normativa específica sobre pontuação da produtora. Isso vai ser matéria de uma outra aula, mas vale dizer que cada produtora tem uma pontuação e essa pontuação vai dar o teto de captação. Na aula anterior, nós vimos os mecanismos de incentivo da Lei do Audiovisual. O artigo 1º, cujo incentivador será uma pessoa jurídica tributada no lucro real. O artigo 1º-A, mecanismo de mecenato, cujo contribuinte deve ser pessoa física ou jurídica tributada no lucro real. Artigo 3º, um mecanismo de coprodução, cujo investidor é uma distribuidora. Artigo 3º-A, mecanismo de coprodução, cujo investidor é um canal ou uma programadora. Nessa aula, nós nos aprofundamos um pouco mais nos mecanismos de financiamento. O artigo 39X é um mecanismo de coprodução que não tem limite de investimento por projeto. O incentivador vai ser uma programadora internacional que oferece renda no país. O incentivador deve investir 3% do valor da remessa. Em contrapartida, terá isenção da cobrança da Condecine de remessa de 11% no valor da remessa. O incentivador terá participação na propriedade e na renda da obra. O artigo 41 é um fundo de investimento, são os FUNSINES, fundo gerido por empresa registrada na CVM. O investimento direto no FUNSINE gera isenção fiscal igual ao artigo 1º,
Pessoas físicas ou jurídicas tributadas no lucro real podem investir no Funcine. O limite de investimento por projeto são 7 milhões, considerando todos os mecanismos federais de apoio. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre plano de financiamento.